Estamos de volta ainda em Boche, depois de 3 dias. E nosso objetivo, ó, tá ali, ó. Island Peak, também conhecido como Imjatse, 6.119 metros de altitude. Acho que é essa a altitude, não lembro. Mas não importa. O que importa é que esse aqui é o nosso próximo passo. Então é isso aí, galera. Fizemos a aclimatação. Agora é a escalada. Olá pessoal, sou Pedro Hauck, do Alta Montanha e da Soul Outdoor. Sejam bem-vindos a esse canal. E aqui nesse quadro, galera, eu falo sobre, além das histórias de montanha, também um pouco das minhas experiências escalando montanhas ao redor do mundo. E hoje, gente, eu vou falar de uma montanha bastante emblemática, uma montanha muito conhecida, bastante popular lá no Nepal, na região do Everest. Então, vou falar hoje do Island Peak, uma montanha de 6.189 metros de altitude, que ela é sempre utilizada para quem aclimata para escalar a montanha mais alta do mundo. Roda a vinheta, Maicon! Bom, galera, estamos aqui de volta contando um pouco das histórias do montanhismo. E você, gente, que sempre está aqui curtindo nossos vídeos, né, aproveitando todo o material que a gente traz para vocês, material de qualidade, né? E você quer apoiar o nosso canal de alguma maneira, eu vou falar para vocês. A maneira de você apoiar a gente é, primeiro, você conhece a loja Alta Montanha? Então vem aqui na loja Alta Montanha. A gente está no endereço na internet www.lojaam.com.br. Comprando pelo site, a gente entrega em todo o Brasil. Também estamos fisicamente em Curitiba. Você pode vir aqui tomar um cafezinho com a gente. E se você vier, galera, não deixa de conhecer também o Pub Alta Montanha, que fica do ladinho da loja. Um lugar muito bacana, é onde estou gravando esse vídeo hoje para vocês, né? Então vem aqui tomando uma cerveja gostosa, comer um petisco. E a gente sabe, o Alta Montanha tem tudo para você ser feliz, né? Desde cerveja gelada até equipe de montanha. E é óbvio, né, galera? Você vem aqui bater um papo, tudo mais, falar de montanhismo. E se você quiser ir para a montanha, fazer um curso de montanhas de altitude, um curso de escalada, venha o quê? Com a Soul Outdoor. A Soul Outdoor é a minha empresa da Maria Tereza Ubres. E a gente tem expedições de montanha no mundo inteiro, inclusive para Island Peak. E também cursos de escalada, trekking no Brasil, em vários locais nos Andes. Entra lá, souloutdoor.com.br e conheça os nossos destinos. Pessoal, o Island Peak, que em alguns momentos eu vou falar Island Peak, que é a maneira que a gente fala mais comendo S, tá certo? É uma montanha que fica no Nepal, ela fica muito próxima ao Everest, mais próxima ainda do Lhotse, que é a quarta montanha mais alta do mundo. Ele tem esse nome porque ele fica num vale, que é o Vale do Rio Indja, e Indja, I-M-J-A, tá? Não é Índia, não. A Índia está perto, mas não é perto do Island Peak. E ele se eleva, né, no meio desse vale, então como se ele fosse uma ilha no meio de um mar que não existe, tá certo? Existiu lá o Mar de Tétis, né, lá no Cretáceo. Mas enfim, essa montanha, ela foi escalada pela primeira vez em 1953, na primeira expedição que chegou no cume do Everest, a expedição que vocês conhecem, muito famosa, a expedição do Tenzin Norgay e do Edmund Hillary. Então essa montanha, já em 1953, ela foi usada como parte da aclimatação para chegar na montanha mais alta do mundo.
O cume verdadeiro, ele foi alcançado 3 anos depois por um montanhista suíço, e é esse cume que a gente chega hoje em dia, né? Os ingleses de 53 chegaram num ombro próximo do cume, e aí então os suíços de 56 foram lá e acabaram chegando, estabelecendo a rota que a gente usa hoje em dia para escalar essa montanha. Inclusive o Island Peak, por estar ali no Vale do Rio Índia, ele é chamado de Inja Tse, né? Esse é o segundo nome dele, tá certo? Mas o fato é que ele foi batizado pela primeira vez como Island Peak pelos ingleses. Ele não tinha nome nepalês, ou melhor, um nome Sherpa, porque a etnia que vive naquela região é a etnia Sherpa, né? Quando eu falo de Sherpa, pessoal, eu não estou falando que são carregadores. Os Sherpas são uma etnia, eles são descendentes dos tibetanos, eles têm uma língua própria e eles vivem na região ali dos vales, né, próximo onde está o Everest, tá bom? O Island Peak é uma montanha muito interessante por diversos motivos. Um deles é que é uma montanha que a gente pode conjugar uma experiência de trekking, num dos locais que tem o trekking mais famoso do mundo, estou falando do trekking da base do Everest. Então, o trekking da base do Everest é um trekking famoso, é um trekking muito bonito, é uma experiência de vida. Eu levo gente lá todos os anos e todo mundo é enfático em falar para mim quando termina esse trekking: Pedro, foi a experiência da minha vida, e é verdade. O trekking da região do Everest é um trekking muito bonito e é um trekking que não é só a paisagem, mas também a questão cultural, né? Você está ali em contato com os Sherpas, né? Com a cultura do Nepal, que mistura o budismo com o hinduísmo, a comida, né, que é tudo muito, muito diferente. Então, ir para o Nepal é uma experiência antropológica. É a gente lá em cima, hein, daqui a pouco. Olha aqui. Isso é alegria. É a alegria de um sonho. 40 anos esperando pra ver isso, Pedro. Você fez isso. Você, a Maria, a Babi, a Thay também, a Pri, o Bruno, eu não sei nem quem agradecer, a família toda. É muita gente. A gente vai levar todos eles no coração. Vai. Quando a gente chegar lá em cima. E acontece muito de eu receber pessoas que já têm experiência no montanhismo, já escalaram uma alta montanha, querem ir para o trekking do Everest, porque é como se fosse uma peregrinação ir até a base do Everest para os montanhistas, né? Conhecer aquelas montanhas famosas, vivenciar tudo aquilo que a galera leu nos livros, né? Fazer parte da vida do montanhista, isso é muito bacana, recomendo para todo mundo. Mas o cara quer algo a mais. O cara não se contenta em só chegar na base do Everest. Por ele escalaria o Everest. Mas você sabe, né, que escalar o Everest ele tem um custo muito elevado. Não é qualquer pessoa que consegue arcar com esses custos. E aí é que aparece o Island Peak, que é uma montanha alta, não é uma montanha qualquer, tá certo? Montanha acima de 6.000 metros. Todos os 6.000 são montanhas difíceis, são montanhas que vão exigir bastante da gente em termos físicos, até mesmo experiência. Então é que surge a ideia, né? Vamos escalar o Island Peak. E exatamente esse que é o contexto que eu levo a maioria das pessoas para lá. Nessa história que eu vou contar para vocês, foi a história da escalada do Island Peak que eu realizei em 2022. Foi uma escalada que eu fiz na pós-monção, ou seja, eu fiz no mês de outubro, né? Para quem não sabe, lá no Nepal, nessa região do subcontinente indiano, é uma região que é atingida pelas chuvas monsônicas que acontecem durante o verão, e o verão no hemisfério norte é no meio do ano. Quando eu cheguei no Nepal, essas monções atrasaram, tá? Essas monções elas geralmente terminam nos últimos 10 dias do mês de setembro, lá pelo dia 21, quando inclusive começa o outono no Nepal. Você tem as últimas chuvas monsônicas que despejam uma grande quantidade de neve e acaba e a galera vai só subir as montanhas. Inclusive, nesse ano de 2022, esse atraso das chuvas monsônicas, eles acarretaram em tragédias, né? Como foi que aconteceu lá no Manaslu, que houve uma avalanche. O meu amigo fotógrafo Gabriel Tarso estava lá, ele salvou a vida de um Sherpa que foi pego por essa avalanche, por pouco que ele não foi pego também, não é?
E aí quando eu chego no Nepal, chegou o pessoal que estava me acompanhando, que foi a Babi, foi a Rose, o Kantek e o Julivan. Esse pessoal chegou lá já com muita chuva. Você que sabe, que já fez o trekking do Everest, já viu o nosso vídeo sobre o trekking da base do Everest, sabe que quando a gente vai fazer esse trekking, a gente pega um aviãozinho e vamos até o vilarejo de Lukla, que fica a 2.800 metros de altitude, lá no Vale do Khumbu, e de lá é que começa o trekking propriamente dito. Mas como estava chovendo muito esse ano, não conseguimos voar. Aí galera, estamos em Ramechhap. Olha ali o belo aeroporto de Ramechhap, né? Com as aeronaves todas no chão. Por quê? Histórias de montanha. Não, por que as aeronaves estão no chão, Guga? Porque Lukla tá fechado, né? Esse voo é um voo bastante famoso pela periculosidade. Então o avião ele tá ali no meio das montanhas e se tem tempo ruim, não tem visibilidade, ele é perigoso e então o avião não decola para você ir para lá, tá certo? Mesmo que na origem, ou seja, em Katmandu ou em Ramechhap, que é um dos aeroportos que a gente usa para chegar em Lukla, o tempo esteja bom. A gente acaba não voando, porque o tempo que importa é no pouso, lá em Lukla. Tem um vídeo sobre o aeroporto de Lukla que você pode assistir depois, que você vai entender esse drama de Lukla. E aí então, galera, esse vídeo que eu falo para vocês sobre o Aslan Peak também é um vídeo que eu conto como é para você chegar na região do Everest via terrestre, sem precisar desse aviãozinho. E a gente fez isso saindo lá de Ramechhap, poderia ser de Katmandu, e a gente vai com um Jeep 4x4, até a vila de Saleri, que fica já na região das montanhas médias do Nepal. Então, quando você está ali no Nepal, não é só montanha de 8.000 metros. Então, quando você está ali na Índia, o relevo vai ficando mais ondulado. Quando chega em Katmandu, você tem o Vale Central, mas você também tem montanhas ali de 1.000 metros, 1.000, 2.000 metros. E ali Saleri já é quase 3.000 metros de altitude, tá? Quase, 2.000 e pouquinho. Olha lá, somzão do Jeep. E aí, galera, tudo bom, hein? Bom. Tudo feliz. Vai rolar festa aqui no Jeepão. Esse avião pra Lukla é legal porque ele vai baixinho. É isso aí. Vamos ver o que é pior, voar naquele teco-teco ou nisso aqui? Tudo a mesma coisa. 15 para 6 da manhã, depois de muito tempo, chegamos em algum lugar, Saleri chama-se, e não chegamos ainda onde começar a trilha. Vamos descansar um pouco e continuar depois. Lá em Saleri a gente troca de Jeep, a gente pega um outro Jeep mais parrudo e de lá a gente começa uma verdadeira aventura para chegar o mais próximo possível da trilha que vai para o Everest. Por que verdadeira aventura? Porque esse local, essas trilhas que vão ali para a região do Everest, de 4x4, elas eram trilhas que você ia a pé. E o Nepal, ele é o país do trekking não por opção, ele é o país do trekking porque ainda não existe dinheiro para fazer estradas. Então eles fazem estradas tudo ali meio que nas coxas, Pega lá um trator e vai alargando a trilha. E realmente essas estradinhas 4x4 são super perigosas, com muita queda de barreira, não tem ponte, tem que atravessar os rios com o Jeep. E às vezes tem que fazer alguns zigue-zagues nas encostas das montanhas, que o Jeep tem que fazer manobra, ele tem que ir para frente, tem que dar ré para conseguir fazer a curva, de tão fechada que são essas curvas. Dá uma olhada esse vídeo que eu fiz de uma dessas curvas, tem que fazer manobra. Realmente é algo que dá medo, dá frio na barriga. Acho que dá mais medo andar de Jeep do que de aviãozinho indo para Lukla. Olha essa ferradura, galera. Vamos lá.
Dá a volta aqui, tem um carro subindo. Como você pode ver, né, os vídeos, tem muita lama pelo caminho, estava chovendo bastante. E aí a gente acabou saindo de Saleri e depois de 8 horas dentro de um Jeep, chegamos em Caricola, que é até onde o Jeep conseguia chegar. Lá em Caricola tinha um atoleiro muito grande e o Jeep não ia para frente. Ele até poderia continuar se tivesse condição. Até que acabou. Opa! Chegamos vivos. Não de avião, mas de carro. Não de avião. Uma nova rota para o Everest, de carro. É isso aí. Eu só queria dizer que se a rua não tivesse enfurecido os deuses, novos e antigos. Bom, primeira vez vindo para a região do Cumbu de carro. Sempre vim de avião. E achei muito boa estrada. Confortável, rápido, bem tranquilo. Olha aqui ó, como é boa a estrada. Aqui tá muito boa, né? Demoramos só 20 horas. A gente demorou só 20 horas. Então de boa. Uma boa opção foi. Gostei bastante. E aí então, galera, imagina só, 8 horas para fazer cerca de 20 quilômetros, né? Só para dar uma ideia da dificuldade que é você dirigir nesses locais. E para você ver que esses jipes indianos que existem no Nepal são muito bons, viu? Devia trazer para o Brasil também. E outra coisa também que os motoristas também são muito sangue frio. Enfim, chegamos em Caricola e lá começamos a caminhar, né? Aquele dia foi curto, a gente só saiu de Caricola e fomos até um vilarejo chamado Bupsa, que ficava ali cerca de 3, 4 quilômetros de distância, relativamente próximo. E a chuva, né? Sem parar. E aí, galera, como é que foi o primeiro dia? Excelente. Chegar na trilha depois de tanto perrengue. Nossa, bom. Imagina, chegar na trilha depois de tanto perrengue, como se o perrengue não fosse a trilha. A aventura já começou faz tempo, né? Hoje a gente começou a caminhar, mas já começou faz tempo. A aventura começa quando a gente começa a preparar a bagagem. No dia seguinte, a gente saiu de Bupsa e a gente foi até Pakdin, que é onde que geralmente a gente dorme no primeiro dia, quando a gente faz o trekking normal para o Everest. Quando a gente chega em Lukla e vai caminhando, né, em direção ao Everest, a gente para a primeira noite nesse lugar chamado Pakdin. Só que Bupsa fica mais distante que Lukla. Bupsa ficava cerca de 24, 26 quilômetros. E a gente andou, né, o dia inteiro para conseguir chegar lá. Um dia inteiro de bastante chuva. E só fomos chegar em Pakdin à noite com a lanterna de cabeça ligada. Não fomos os únicos a ser surpreendidos por essa chuva, né? Tinha várias pessoas nessa mesma condição. Algumas pessoas conseguiram pegar um helicóptero, né? Chegou abaixo ali de Lukla, não dava para ir mais alto, porque realmente as nuvens estavam muito carregadas, não tinha visual, né, para você fazer os voos. Então, assim, a ida de Jeep foi uma ida que acabou dando tudo certo, mas claro, né, bastante perrengoso, né, um perrengue chique. Isso aí, dia 11, olha como amanheceu. Chovendo. E é assim que vamos caminhar hoje. Debaixo de chuva. Ah, parou de chover, agora só neblina, velho. Menos mal. Imagina se ia dar pra voar hoje. Daqui a pouco tava caindo água de balde, agora parece que parou. Aham. Pedro tem dó da gente. Olha que beleza. Começando aqui mais um dia de trekking. Agora sim a gente já está no caminho normal, sem pegar aquela derivação do caminho que vem por terra, né?
ou seja, aqui faz parte do caminho para quem vem de Lukla mesmo, de avião. A gente dormiu aqui em Pakdin, que é esse vilarejo que eu tô passando. E nosso objetivo hoje é Namche Bazaar, que é a capital dos Sherpas, que é uma cidade mesmo, bem legal. E o dia começou pior do que os outros dias, né? Os outros dias eles tiveram bastante encobertos, muito nublados, com muita neblina, muita umidade, mas com uma chuva mais esparsa. Agora não, agora começou com uma chuva contínua, fina, gelada, mas chovendo. Bom, é o que a gente tem, não tem o que fazer, não dá pra gente prever o tempo com muita antecedência. Esse ano tá atípico, essas chuvas não são comuns nessa época do ano, mas pelo menos parece que vai ser o último dia de chuva forte. Amanhã já começa a melhorar bastante. Então vamos, que tem 10 km pela frente e bastante subida até Namche Bazaar. E aí então, galera, dali em diante, aquele trekking normal do Everest, né? Que é um trekking maravilhoso, né? Que eu tenho ali um vídeo especial sobre isso, né? Então a gente sai ali de Pakdin, vamos até Namche Bazaar. Namche Bazaar é a capital dos Sherpas. Ela é quase uma cidade, é um vilarejo bastante completo, que tem restaurantes, tem até baladinha, tem café, tem pub, enfim, tem de tudo lá, muito bacana. Passa ali 2 dias descansando, depois continua, vamos até Tengboche, onde fica o maior monastério da região do Everest. De lá vamos para Dengboche, Lobut, Gorakchep, base do Everest. Chegando lá na base do Everest, a gente conhece ali o que seria o começo de uma escalada do Everest. Para quem que faz o trekking, ele é onde começamos a voltar. E nessa volta a gente sobe uma montanha que tem 5.500 metros, aliás 5.600 metros de altitude, que é o Kalapatar, né, que é onde tem um dos melhores visuais do Everest. Tem umas imagenzinhas que você vê como que é bonito o visual lá do Kalapatar. E isso aí, gente, serve para quê para quem vai subir o Island Peak? Serve para você se aclimatar. Então você chega já numa altitude bastante elevada antes. Com isso, seu corpo vai se adaptando às condições de grande altitude. Então você não pode chegar para escalar uma montanha de 6.000 metros direto. Então você tem problemas graves, né? Você pode ter o mau augúrio de montanha que evolui para um edema pulmonar, um edema cerebral, e as pessoas morrem disso, hein? Então por isso a gente faz todo esse trekking. É uma ascensão cadenciada, dando tempo para o seu corpo se acostumar com a baixa pressão de altitude, né? E aí então você chega com melhor condição de escalar a montanha. Quando eu ofereço o Island Peak lá no Soul Outdoor, né, que é ou eu ou a Maria Teresa Ursch guiando, a gente sempre também tem a galera do trekking. Quando a gente desce de Gorakchep, a gente divide o nosso grupo. Então o pessoal que está só no trekking começa a retornar até Lukla, às vezes atravessando o Chola Pass, fazendo lá o trekking de Gokyo, que é muito bonito, preciso fazer um vídeo sobre o trekking de Gokyo para vocês, e às vezes descendo pelo mesmo caminho, mas por um lado diferente do vale. E aí quem vai para Island Peak, a gente acaba descendo, retornando a Dengboche, e lá de Dengboche a gente passa por Chukun, que é uma vilazinha menor, com menos casinhas, né? E de lá chegamos até o acampamento base, né, do Island Peak. Esse acampamento base, ele fica numa altitude de 5.100 metros, mais ou menos, tá? Ele não é uma vila, ele não tem nenhuma construção perene, né? Então são só barracas que tem lá. Tem barracas bem grandes, que são as barracas refeitório,
Dentro dessas barracas tem mesas, a gente pode ter nossas refeições ali. Tem as barracas que são as chamadas barracas cozinha, onde são preparados os nossos alimentos, né? Então tem cozinheiro, tem o pessoal que vem servir a gente, e tem as barracas que são as barracas onde a gente dorme, né? Lá na base, o pessoal oferece algumas barracas mais altas, que a gente possa ficar em pé lá dentro. A gente pode deixar as coisas ali armazenadas, então tem um certo conforto, né? Tem os banheiros também para a gente poder fazer as necessidades sem poluir o meio ambiente, né? Então, assim, é um ambiente de acampamento, não é um ambiente de lodge, que é que a gente encontra durante o trekking, durante todos os dias que a gente faz nossa aclimatação, né? Que os lodges são pousadas, tá certo? Que tem mais estrutura, tem energia elétrica e tudo mais. É isso aí, são 4 e pouco da tarde. O pessoal chegou aqui, 75% deles cansado, e isso afeta, né, a performance para ir pro cume. Então eu negociei aqui com os fornecedores do acampamento. O Guga, que tem menos tempo e que tá melhor fisicamente, que tá mais forte, chegou aqui mais folgado. Ele vai pro cume comigo hoje à noite. E aí então, amanhã quando ele descer, ele já começa o retorno dele pra Lukla. Amanhã eu descanso um pouco. E aí vou de novo com o resto. Então o plano é esse. Vamos ver se eu consigo, né, fazer 2 cumes no Island Peak. Um dia atrás do outro. E o acampamento é esse aqui, ó. Acampamento muito bom. Tem umas barracas bem grandes aqui. Dá pra ficar em pé lá dentro. Bastante conforto. E o cume tá ali, ó. Olha, céu azul pra direção do cume. Então vai abrir o tempo. Deu uma nubladinha agora à tarde, normal, né? E a gente vai pro cume assim mesmo. São 1.100 metros de desnível topográfico daqui até lá. Corda fixa, alguns trechos técnicos, tem que usar piolet. Vamos ver. Tô bem otimista. E aí, gente, quando a gente chega no acampamento base do Island Peak, a gente faz um treinamento. Por quê? Porque o Island Peak, apesar de ser considerado, entre aspas, uma montanha fácil, por que eu tô falando entre aspas? Porque os Sherpas, as montanhas do Nepal, por conta do tipo de orogênese, que a gente chama de orogênese do tipo A de Ampfer, que isso tem colisão de uma placa continental com outra placa continental, a gente produz montanhas que são mais escarpadas, né? Não existem vulcões, tá? São montanhas que, para os escaladores, elas têm mais desafios. Como os Sherpas vivem nesse ambiente, quando tem uma montanha que é um pouco mais fácil, eles falam que é moleza, mas isso não quer dizer que seja moleza. O Island Peak, ele tem um trecho técnico de aproximadamente 200 metros, bastante inclinado. Só que os Sherpas, para facilitar a vida dos montanhistas, eles fixam corda nesses trechos. E aí então você usa o quê? Você usa o Jumar, que é um ascensor mecânico, e esse Jumar, esse ascensor mecânico, quando você arrasta ele para cima, ele corre. Quando você põe ele para baixo, ele trava. Então isso facilita bastante a escalada. Você não tem que fazer uma escalada em livre, que se você cair, você tem que ser segurado por uma corda para o seu parceiro te dando segurança. Você tem que colocar proteções ao longo da escalada. Então isso faz com que a escalada seja mais segura, mas isso não deixa de ser difícil fisicamente, apesar de ser menos técnico, ainda que envolvam técnicas de ascensão por corda, tá certo? Então, gente, a gente faz o que quando chega no acampamento base? A gente faz um treinamento de ascensão por corda e também um treinamento de rapel, porque você sobe pela corda fixa, você desce o quê? Rapelando por essa corda também. É por isso que o Island Peak é uma montanha que ela pode ser feita por pessoas que estejam começando, mas é bom que você saiba de técnicas de escalada. Uma pessoa que fez um curso de escalada, ela tem muito mais facilidade de escalar o Island Peak do que uma pessoa que é totalmente crua, apesar do treinamento que fazemos na base. Lembrando que um treinamento desses, ele dura algumas horas. Se o cara tem mais experiência, ele chega lá com muito mais facilidade. Por isso, inclusive,
Quando eu vendo o Island Peak para as pessoas, eu sempre pergunto da experiência delas. E é muito interessante que você já tenha praticado montanhas de altitude aqui na América do Sul, fazendo outras montanhas também altas para vocês verem como que é o esquema e chegar lá com mais chances de fazer cume. A gente faz a ascensão, como todas as montanhas de grande altitude, começando de madrugada, lá por volta da meia-noite. E aí você pode imaginar o frio que faz nesse local à meia-noite. Então tem que estar bem agasalhado, vestido com roupas técnicas de montanhismo, que são com jaquetas de plumo de ganso mais grossas, botas duplas, tá certo? E o começo é uma ascensão que é quase um trekking. Você pode ir com um bastão de trekking, você vai subindo por um trecho rochoso, fazendo zigue-zague no meio da madrugada, e depois de ganhar bastante altura, é que você vai chegar na parte de gelo. Quando você chega na parte de gelo, aí você precisa de usar o crampon, né? Você tem que colocar cadeirinha e tem que colocar o quê? Capacete. Por quê? Porque lá você pode ter queda de rocha, de gelo. Eu falei um pouquinho sobre essas questões de queda de rocha no vídeo anterior, quando eu falo das mudanças climáticas globais, tá certo? E então, você indo melhor equipado, você tem um trecho inicial que é um trânsito em glaciar, que é um trecho que você anda em cima do gelo, passando perto de algumas gretas e tudo mais, e você faz isso com tranquilidade, porque é um lugar seguro, né? Mais ou menos plano. Você pode utilizar um piolê para estar segurando uma queda, caso você sofra uma queda nesse local. É interessante levar um piolê de travessia. E aí então você chega na base da parede lá do Island Peak. 5 da manhã, começou a corda fixa. Aê, Guga, o sol tá amanhecendo, noite bem escura. Estamos a 5.900 metros, são 5 horas e alguma coisa, quase 6. Deixa eu passar para vocês o horizonte. Espetáculo. Como eu falei anteriormente, essa parede tem cerca de 200 metros de altura e você sobe jumareando. E quando você chega lá, você acaba encontrando algumas pessoas menos experientes ou então com menos habilidades para subir na corda fixa, né? Você tem que ter certa paciência, porque às vezes tem que ficar por trás das pessoas até conseguir ter a possibilidade de passar elas de alguma maneira, né? E tem que ter paciência com o seu ritmo, porque você já está numa região mais alta, né? Acima de 5.900 metros de altitude. E aí o que acontece? Você também fica lento. Então você tem que respeitar os seus limites, né? Também saber, se for necessário, a hora certa de desistir. E aí então, gente, subindo aí por essa parede mais inclinada, você vai ganhando altura e tudo mais. E aí então, você chega num local que tem uma crista. E aí nessa crista, ela é bem afiada, você fica ali do lado do precipício, e você vai subindo, jumareando bem devagar, equilibrando, e o cume, ele é maravilhoso. Ele é um cume, sabe quando você tem aquele negócio assim, tipo, expectativas, né, quando sobe uma montanha? Geralmente o cara tem aquela expectativa de chegar no cume de uma montanha e ficar se equilibrando num cumezinho afiado. E é exatamente assim que é o cume do Island Peak. Parecido, inclusive, com Huayna Potosí, na Bolívia, né? Cara, é muito bacana. Do lado você vai ver várias e várias montanhas. De montanha de 8.000 metros você vê o Lhotse. Atrás estaria o Everest, mas não consigo enxergar ele porque a parede do Lhotse é muito grande. Você consegue enxergar o Makalu, você consegue enxergar o Barunts, que é uma montanha de 7.000 metros. No horizonte você enxerga o Mera Peak e também, né, bem pertinho dali, o Amadablan, que é uma montanha maravilhosa, uma das montanhas mais bonitas do mundo, por um ângulo bem diferente.
Isso aí, galera. Chegamos no cume. Caralho! 6.000, quase 6.200 metros. Lá no horizonte. Tô apontando ali pro Mera Peak, primeira montanha que escalei aqui no Nepal faz 5 anos atrás. E essa foi a primeira montanha aqui no Nepal. É, olha só. E aqui é assim mesmo. Quanto mais montanha eu subo, mais montanha eu vejo. Aqui é o Barunto, esqueci de avisar. Macalo ali atrás. Esse aqui, Lhotse. E aquele pontudão ali, ó, atrás do Guga, Amanda Blanc. Só montanha bonita. Isso aí, galera. Cume do Alam Peak em Lhotse. Ó, aqui atrás é o Lhotse, quarta montanha mais alta do mundo. Eu vou virando toda a cordilheira do Himalaia. Amanda Blanc. Aqui. Ali atrás está o Mera Peak. Here's a friend from England. Behind Makalu, a quinta montanha mais alta do mundo. É muito bonito, muito perfeito a natureza. Galera, para quem que é uma escalada ao Island Peak? Eu sugiro para quem é essa montanha. Para pessoas que querem fazer o trekking da base do Everest, que como eu disse para vocês, é como se fosse uma peregrinação. Eu acho que se todo muçulmano tem que ir a Meca, todo montanhista tem que ir para a base do Everest. Só que se o cara tem mais experiência, se ele já escalou uma montanha de altitude antes, se quer fazer algo a mais, algo que seja um plus na carreira dele, na experiência dele, aí então ele faz o trekking na base do Everest e aí depois escala o Island Peak também. Uma montanha de 6.000 metros nunca é moleza, tá certo? Mas é claro, se você não tem experiência no montanhismo, você pode começar a ganhar experiência agora para querer fazer esse tipo de aventura, né? Você ir para a base do Everest e fazer algo a mais que as pessoas geralmente fazem. Então é para esse tipo de público que eu recomendo esse tipo de escalada. Galera, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas, das imagens, não esqueça de dar um like, de recomendar esse vídeo para um amigo e é claro, né, ficar atento nos próximos vídeos do Alta Montanha, curtir nossos mídias sociais e seguir o portal Alta Montanha lá na internet, sempre com várias notícias do montanhismo. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. You're from Itke? Itke. Irani. Iran. No. No? From Brazil? Oh, it's Roger. Yes. The small team of Brazil. Olha o visual,